Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Jéssica Garcia, que é nutricionista. A Jéssica, ela tem atuação muito focada em doenças psiquiátricas, na alimentação em doenças psiquiátricas, que é um ramo novo aí da nutrição que tem crescido, né? E a ideia com você aqui, Jéssica, é justamente discutir um pouco sobre a alimentação nas doenças psiquiátricas, quer dizer, como que as doenças influenciam na alimentação e como que a alimentação influencia nos sintomas das doenças psiquiátricas. Então, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade e vamos em frente. Eu agradeço o convite, sempre é muito bom. E como é uma área relativamente nova, né, as pessoas não entendem quanto que a alimentação pode ajudar a melhorar a qualidade de vida, essas pessoas terem mais tranquilidade no dia a dia. E é a alimentação que vai estar ajudando nisso. Então é bem legal a gente poder estar conversando. Obrigada pelo convite mesmo. Legal. Bom, assim, as doenças psiquiátricas, elas são muito complexas em termos de causas. Muitas vezes não tem uma causa única, um fator predisponente único, mas ela tem influência genética, tem influência relacionada ao estilo de vida, às experiências de vida de cada pessoa, né? E ela, assim, do ponto de vista nutricional, quer dizer, de que forma que as doenças, vamos pegar, por exemplo, um transtorno de humor, né? De que Uhum. forma que um transtorno de humor, por exemplo, ela influencia nas escolhas alimentares e o contrário, de que forma que as escolhas alimentares vai influenciar os sintomas de uma depressão, por exemplo. Então, né, nesse quesito, uma coisa vai estar atrelada à outra, né? Pensando em depressão, por exemplo, quando o paciente não, ele está no pico da depressão dele, o que, que pode acontecer na grande maioria das vezes? Ela perdeu o apetite, deixar de ter vontade de comer. E quando ela não ingere os nutrientes que o corpinho precisa para poder fazer as funções dele, essa doença ela vai se agravando, né? Porque você vai deixando de ter ali os nutrientes principais do cérebro para poder fazer essa regulação e melhorar esse quadro depressivo. Então, quando a gente fala de uma depressão, além da gente olhar a qualidade nutricional do que esse paciente está comendo, quais são os alimentos que ele está escolhendo comer, a gente tem que trabalhar com estratégias que estimulem o paciente a voltar a comer. Por exemplo, num quadro onde o paciente está sem apetite nenhum, ele não quer comer, está apático, né? Então, muito mais difícil ele mastigar. Algo tão simples que quando a gente, né, vê de forma da pessoa sem o transtorno. Então, o que, que a gente normalmente vai indicar nesse primeiro momento? Que ele consiga pelo menos tomar um iogurte, uma vitaminas de fruta, porque tomar é mais fácil do que comer. Aí assim a gente já começa a fornecer nutrientes para que esse corpo ele consiga ter o básico para ele funcionar, porque a gente precisa entender que é dentro da alimentação que a gente está fornecendo os nutrientes para o corpo funcionar. Então, além da medicação, acompanhamento psicológico, obviamente, né, que não, a nutrição nunca vai estar descartando isso, mas ela vai estar dando a base para que eles consigam atender da melhor maneira possível. Ótimo. Você falou das medicações, né? E as medicações de alguma forma também influenciam no apetite da pessoa. Sim, aí vai depender muito da medicação e para qual transtorno ela está sendo usada, né? Tem algumas medicações psiquiátricas que ela aumenta a fome e ela aumenta essa necessidade de se alimentar. Então as pessoas têm muito medo, às vezes, até de começar a tomar medicação psiquiátrica e aumentar de peso, porque acaba sendo um pouco comum, assim, quando não se tem um acompanhamento. Então, para entender, a gente vai ter que lembrar o seguinte: quando aumenta a fome, a gente tem que trabalhar com duas frentes. Uma, manter esse corpo bem nutrido. Então, assim, é comer comida de verdade, vamos dizer assim, para que ele esteja alimentado, para que quando a gente for trabalhar com somente a parte, não é emocional, mas acho que para ficar claro, para as pessoas conseguirem entender, com a vontade de comer, você tenha mais controle. Que, por exemplo, fica fácil, a gente mesmo, quando a gente está com fome, a gente não tem muito controle sobre a fome. Se a gente tiver com fome, a gente vai comer o que tiver pela frente. Seja um prato de arroz e feijão, seja um pacote de bolacha recheado. O que tiver, a gente vai comer. Agora, se a gente está bem alimentado, que o corpinho da gente não esteja pedindo comida, a gente consegue ter um controle melhor, principalmente para resistir
aos alimentos que são hiperpalatáveis, que trazem esse prazer ao consumir. Então, a gente sempre vai estar olhando esses dois momentos. Dentro da psiquiatria, a gente trabalha muito o comportamento alimentar. Então, as pessoas, às vezes, têm essa, que o nutricionista sempre vai passar um plano alimentar, uma dieta, quando muitas vezes o que a gente vai trabalhar em consultório é justamente como lidar com gatilhos emocionais que levam ao comportamento de um comer acelerado ou um comer a mais. E também tem medicações, como você me perguntou, que tiram a fome, né? Que a pessoa perde a vontade de comer, ela não sente necessidade de comer, mas não é porque ela não está sentindo que o corpo ainda não precisa dos nutrientes, ele continua precisando. De novo, a gente vai entrar com estratégias para lembretes de pequenas porções de comida durante o dia, e essas comidas serem extremamente nutritivas numa porção menor, né? É muito diferente a pessoa que não tem vontade de comer, vou dar um exemplo aqui, ela comeu umas porções de bolacha recheada, ou ela optar por uma pequena porção de iogurte com granola, por exemplo. O iogurte com granola vai entregar muito mais nutrientes do que aquela porção de bolacha recheada. Então, é isso que a gente trabalha muito em consultório, dentro da área, quando está com medicação. Legal. Bom, acho que no fundo isso vale para qualquer pessoa, independente de questões psiquiátricas, né? Quer dizer, a escolha alimentar faz a diferença, né? Mas tem alguns aspectos que nas doenças psiquiátricas isso pode ter uma influência talvez maior, né? E quando a gente fala em alimentos hiperpalatáveis, normalmente a gente está falando de carboidratos de rápida absorção, né? O que acontece? Eles acabam levando a um pico de glicemia, ou seja, um aumento muito rápido da glicemia. Aí o corpo produz insulina e aquela insulina cai rapidamente, né? De que forma que esses picos de glicemia vão influenciar nos sintomas, seja da depressão, seja de um transtorno de ansiedade ou no TDAH? Na verdade, isso funciona até para quem está sem nenhum transtorno, né? Então, quando a gente tem essa queda da glicemia no nosso organismo, automaticamente a gente é sinalizado para o cérebro que ele precisa se alimentar de novo, mesmo que a pessoa tenha comido recentemente o pacote de bolacha recheada que a gente tem falado, né? Então, normalmente, por hábito alimentar, a gente vai buscar algo que seja hiperpalatável. Eu vou dar um exemplo prático. No lanche da tarde, em vez de eu comer um lanche que tenha uma porção de proteína, alguma coisa que não dê esse pico de glicemia, eu como o pacote de bolacha recheada, eu como só o pão de queijo, eu como algo simples que o meu corpo vai absorver rápido, normalmente em pouco tempo depois a pessoa vai sentir fome de novo, né? Quando ela vai sentir fome de novo, pela praticidade e hábito alimentar, ela costuma procurar algo fácil de comer de novo. Então, vai ser algo muito parecido. Então, diferente, se a pessoa comer, bem simples, gente, comer um pão de queijo junto com 2 fatias de queijo, esse índice glicêmico já demora mais para subir, vai demorar mais para cair, eu não vou sentir fome tão rapidamente. Dentro dos transtornos, a gente tem que ter um cuidado maior, principalmente quando a pessoa está com uma medicação onde estimule a vontade de comer, que a pessoa sinta mais fome, porque ela entra nesse looping de forma muito rápido daí. Aí sim, periga a pessoa conseguir um aumento de peso que não está previsto ou que não é desejável para aquele momento da vida da pessoa. Então, por isso, o comportamento a gente tem que estabelecer e ter... Igual eu falei agora, vai comer o pão de queijo? Não é para deixar de comer o pão de queijo, mas então junto, come umas 2 fatias de queijo, que isso daí a gente já consegue remediar. Obviamente que a gente, olhando para o paciente de forma individualizada, a gente vai indicar quais são as melhores estratégias, até porque obviamente que a gente sabe que 2 fatias de queijo são calóricas também, então... eu ficar comendo queijo de forma repetitiva não é saudável, né? Eu passar meu dia comendo 2 fatias de queijo para poder comer os doces, vamos dizer assim, ele funciona para uma vez no dia de uma forma. Então, por isso o olhar individualizado ele também é necessário, né? Legal, mas indo além da questão do peso, a gente pega, saindo até das doenças psiquiátricas, né? Qualquer pessoa, quando come, por exemplo, um chocolate, uma comida muito calórica, vai para um aluno, um adolescente que está na escola, vai para a aula ou vai para a universidade
come aí alguma coisa antes, ele vai dar um primeiro boom que ele vai ficar mais ativo, mas depois dá aquela relaxada e vontade de dormir, né? Ah, sim, é o efeito rebote que a gente chama, né? E justamente está ligado a essa questão da glicemia, que é um aumento da glicemia e depois é uma queda da glicemia. Isso, E como é que isso funciona num paciente, por exemplo, com TDAH? para o paciente com TDAH, gente, é muito complexo, porque, assim, pacientes com TDAH, para eles é um quadro ruim quando isso acontece, porque primeiro que a gente vai entender que um paciente com TDAH, ele tem dificuldade, ou ele tem o hiperfoco, que ele vai focar naquilo e vai esquecer todo mundo ao redor dele, né? Ou ele dispersa muito rápido. E isso, quando acontece na alimentação de um paciente com TDAH, a questão de consumo elevado de ultraprocessados, que são as pizzas prontas, bolacha recheada, os chocolates, refrigerante, o que ele vai fazer? Ele vai dar esse pico de energia que pode fazer com que ele disperse muito mais do que ele iria dispersar se tivesse bem alimentado, ou ele vai ser algo daí comportamental, ele vai buscar porque ele dá uma sensação gostosa quando a gente come esses alimentos. Então, ele, por não ter uma organização, é difícil ele manter uma organização, fica fácil dele buscar sempre esses alimentos, porque é o que primeiro ele vai lembrar. Fica fácil dele relacionar a alimentação a alimentos hiperpalatáveis. Então, por isso que é tão importante a gente lidar no TDAH com uma alimentação onde a gente consiga manter um equilíbrio durante o dia e lembrá-lo de comer quando ele está no hiperfoco. Então, a gente vai usar de algumas estratégias, são lembretes, são combinados que a gente faz, e obviamente isso não acontece de um dia para o outro, são tempos que a gente dedica a isso, a ele desenvolver ferramentas que ele consiga não ignorar no hiperfoco, para que ele consiga se manter estável, justamente para não ter aceleração, porque quando ele come algo que tenha muito açúcar, vamos dizer assim, um açúcar refinado, ele não tem essa aceleração e ele disperse muito facilmente e não mantém o foco do aluno que está em sala de aula, por exemplo. Então, uma pessoa com TDAH, vamos dizer, um hábito péssimo para ele é comer bala. Algo tão simples e tão comum entre os jovens, né? Mas para o TDAH é algo que vai atrapalhar na concentração dele. E o contrário também. Então, quando passa esse açúcar do sangue que ele acabou tendo, ele vai entrar num momento que é o efeito rebote, fugiu a palavra agora, mas como se ele ficasse mais preguiçosinho, não é preguiça, mas ele vai ficar mais lentificado e vai dificultar na concentração também. Então, a Aí é parte cognitiva, né? o déficit de atenção que, quer dizer, ele vai, vai ser ativado. Você vai ter um pico de hiperatividade e um pico de déficit de atenção, vamos dizer assim. Exatamente. Então, ele fica oscilando entre os dois. Ele não vai conseguir fazer a linha mediana, que é o que a gente espera, que trabalhar com pacientes com TDAH. Legal. Bom, até aí, basicamente, o que a gente vê aqui no fundo são recomendações que são válidas para qualquer pessoa, onde as pessoas com certas doenças psiquiátricas vão ter mais dificuldade de manter esse comportamento adequado e onde talvez os efeitos de uma má alimentação, de maus hábitos, tenham um efeito maior do que nas outras pessoas, né? Exatamente. Intensifica mais quando o paciente tem algum transtorno relacionado. Tá. Uma outra coisa que tem sido muito falada em relação à alimentação em doenças psiquiátricas é o eixo intestino-cérebro, né? O que é isso? O eixo intestino-cérebro é como se tivesse uma comunicação direta, que o cérebro e o intestino se conversassem. Até recentemente, mas não tão recente assim, a gente entendia que o intestino ele servia só como o escape, vai levar para fora tudo aquilo que o corpinho não usou durante o processo de digestão e vai eliminar. Mas hoje a gente já sabe que é muito mais que isso, que o intestino-cérebro é uma via de comunicação direta entre o sistema digestivo e o sistema nervoso central. Então, isso acontece entre neurotransmissor, hormônio, que a microbiota, que é uma colônia viva que a gente tem dentro do nosso intestino, ajuda nessa comunicação, tá? Então, e o legal de entender isso é que hoje a gente sabe, por exemplo, o quanto ele influencia no humor, memória, concentração
e hábitos comportamentais. Quem manda, digamos assim, para ter uma ideia, cerca de 90% da serotonina, que a gente relaciona como neurotransmissor do bem-estar, é produzida no intestino. Então, até então, isso para nós, quando a gente conseguiu entender essa funcionalidade, a gente conseguiu ver a importância. Tanto que tem aquele ditado, né, que a gente fala, a pessoa está enfesada, que, né, ela está de mau humor, ela está carrancuda, porque ela não está conseguindo, digamos, evacuar corretamente. E por que isso acontece? Porque quando a gente, por exemplo, tem uma constipação, essa comunicação entre intestino e cérebro fica comprometida. E isso faz com que a pessoa não consiga produzir esse neurotransmissor em quantidade significativa, que faz com que a pessoa fique mal-humorada. Então, começa a fazer sentido algumas coisas que a gente já via na prática, mas não estava entendendo direitinho por quê. Hoje a gente já sabe que é essa conversa entre o cérebro e o intestino que é tão importante para regulamentar tanta coisa. Legal. Bom, só para deixar explicar aqui claramente, quer dizer, o neurotransmissor são substâncias que são usadas na comunicação entre os neurônios, né, que são as células do sistema nervoso. E é isso que vai muitas vezes estar ligado à maior parte das doenças psiquiátricas. De alguma forma, tem a disfunção dos neurotransmissores, está associada à depressão, está associada à ansiedade, está associada a grande parte das demências, né? A todo o funcionamento. Tanto que grande parte das medicações psiquiátricas, elas são usadas justamente como por diferentes mecanismos, mas como uma forma de regular os neurotransmissores. Então, exatamente, acho que aí mostra a importância do intestino ser ali que produz esses neurotransmissores, né? Exatamente. E aí fica cada vez mais clara a importância da gente ter uma alimentação saudável. Quando eu falo da alimentação saudável, é a gente entender que pelo menos 80% da nossa semana a gente precisa estar comendo o que a gente fala hoje, que fica claro para todo mundo entender, comida de verdade, que são os alimentos naturais, minimamente processados, e em 20% da semana só os ultraprocessados, que daí são os alimentos que são ricos em açúcar, que têm muita gordura, na composição, as gorduras que a gente diz não tão saudáveis, a questão do consumo de bebidas como refrigerantes, bebidas muito açucaradas, né, que vão fazer parte desse composto dos ultraprocessados, cuidar com os aditivos químicos dos alimentos que a gente come. Então, por quê? Porque o que a gente escolhe comer é o que vai alimentar esses micro-organismos que vivem no nosso intestino. Pense você aqui comigo, se eu tiver uma alimentação baseada em ultraprocessados, que são, vamos lá, eu tomei café da manhã bolacha recheada, de lanche comi pão de queijo, no almoço foi um fast food na rua, de tarde foi algum outro ultraprocessado que eu escolhi, de noite eu pedi pizza. Então, assim, eu não comi um arroz e feijão, eu não comi uma carne, eu não comi nada em quantidades significativas esse meu dia inteiro. Se eu faço isso de forma repetitiva durante a minha semana, as bactérias que vão viver no meu intestino são as bactérias que gostam também de comer esse mesmo alimento. E o que ele vai produzir dentro do meu intestino não é o que a gente necessariamente precisa para ter uma qualidade de vida e para ter um controle. Isso tanto para pessoas que têm transtornos e fazem acompanhamento, como para quem não tem, né? Agora, se eu já tenho uma alimentação onde eu como um arroz, feijão, uma salada, como fruta, um iogurte, e esses ultraprocessados ficam ali para o meu final de semana, para momentos específicos, a grande maioria dos micro-organismos que vai viver no meu intestino são esses ao qual a gente foi desenhado para digerir, né? Porque a gente é um bichinho que foi feito para comer comida de verdade, e com isso vai fazer com que tudo que é produzido dentro desse intestino seja de melhor qualidade e vai dar uma resposta melhor para essa conversa acontecer corretamente entre o cérebro e o intestino. Legal. Bom, a microbiota, que é o que você está falando, é justamente as bactérias que vivem ali no intestino, né? Então, só recordando aqui, qualquer pessoa tem bactérias vivendo no intestino, sendo que existem diferentes tipos e, teoricamente, você tem boas bactérias no intestino e isso dificulta as bactérias ruins a se desenvolverem ali, né? Exato. Se as bactérias boas elas estão, de alguma forma, afetadas, você cria uma oportunidade
para bactérias que não são boas, e aí pode desenvolver infecções, pode desenvolver diarreia, outras queixas, e pode também, de alguma forma, afetar esse eixo intestino-cérebro. Exato. Agora, em relação à parte da produção dos neurotransmissores no intestino, de que forma que a alimentação pode regular isso? Quer dizer, de que forma que uma boa alimentação pode ajudar a melhorar essa comunicação, esse funcionamento do sistema nervoso central? Assim, quando a gente tem uma alimentação de comida de verdade, como eu falei, a gente vai estar consumindo muitos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais que são necessários para regulação, produção, estímulo, né, desses neurotransmissores, estímulo também da questão da gente estar... de novo fugiu a palavra, gente. A questão da nossa regulação da imunidade também, porque a gente relaciona a questão da imunidade, normalmente a gente fala a vitamina C, né? Principalmente agora, eu estou no sul aqui, então eu estou com frio, aqui a gente fala muito de gripe. Então, vamos suplementar a vitamina C nesse quesito, mas não é só isso. Quando a gente tem que prezar por algumas fontes nutricionais específicas que nos ultraprocessados a gente não encontra. Então, são as vitaminas do complexo B, que elas são essenciais para a produção dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina, GABA, né, que fazem toda essa parte, principalmente nos transtornos psiquiátricos, muito forte. A gente vê que é como o senhor comentou antes, a gente tem uma desregulação, muitas vezes, uma deficiência de produção, que por isso utiliza a medicação para tentar, de alguma forma, reequilibrar isso. Então, só que não só a medicação, eu preciso dar essas microvitaminas para que o corpo consiga ajudar nesse processo também, não contar especificamente só com a medicação, porque a medicação sozinha também não consegue tudo. Ela vai ser essencial, mas a gente precisa fazer a nossa parte para ajudar, né? A questão de magnésio. O magnésio hoje tem sido muito falado também, porque ele participa de mais de 300 reações dentro do nosso organismo. Então, veja quanta coisa acontece com o consumo adequado de magnésio. E se eu não consumir, quanta coisa vai ficar comprometida nesse processo, né? E, lógico, está muito relacionado à questão de estabilidade de humor, qualidade do sono, né? Automaticamente a gente já pode entrar aqui daí com controle de estresse, porque se a gente não tem uma qualidade de sono, a gente vai ficar com o nosso humor comprometido, a gente vai ter mais facilidade, o nosso limiar de frustração diminui, a gente se estressa mais rápido. Tudo isso, quem ajuda no controle é o magnésio. A gente pode falar do zinco também, que é algo que a gente não vê nos ultraprocessados, né? Zinco não existe ali. Ele é muito importante para as ações antioxidantes e anti-inflamatórias dentro do nosso organismo. Ajuda também nessa questão de saúde do intestino, que é muito importante, principalmente em quadro depressivo. Outra coisa, ômega 3, né? O ômega 3, por hábitos alimentares, a nossa alimentação aqui brasileira especificamente, a gente tem baixo consumo de ômega 3. Então, isso faz parte principalmente da parte cognitiva. Então, tudo que a gente vai relacionar à questão de pensamento, organização, vai estar relacionado ao ômega 3. A gente também, ele tem um papel muito, muito importante na modulação da inflamação e na saúde das membranas dos neurônios. Então, veja a importância do ômega 3, porque é ele quem protege os neurônios, é ele quem faz aquela capinha, vai ajudar na produção daquela capinha de proteção do neurônio. Então, vai piorar muito os sintomas psiquiátricos quando a gente tem isso comprometido. E algo muito simples do que eu falei aqui é a ingestão de fibras, porque as fibras são os alimentos daquelas bactérias boas que a gente estava falando que vivem no intestino. Então, ultraprocessados também não têm fibras, né? Ou se tem uma quantidade muito baixinha, que não vai quase fazer diferença para a saúde dessas bactérias boas lá no intestino. Então, veja quanta coisa, isso a gente falando, quanta coisa está envolvida se a gente tiver uma alimentação desbalanceada, né? Ótimo. E basicamente, mais do que ficar procurando qual que é a fonte do magnésio, qual que é a fonte, de modo geral, tendo uma alimentação equilibrada e com produtos reais, a tendência é que você consiga
oferecer a maior parte desses nutrientes e, eventualmente, algum ajuste pode ser feito aí com o nutricionista aí. Isso, exatamente, porque assim, a gente sempre vai trabalhar com a base da alimentação, comer comida, né? Aí, se necessário, a gente entra com as suplementações. Existem suplementações excelentes, né? E elas fazem muita diferença quando bem orientadas. Até fica aqui um alerta para faz uso de medicação, né, psiquiátrica, não faça suplementação de nada sem orientação profissional. E quando é de nenhuma, mas o meu amigo, o meu vizinho, o tio está fazendo e ficou muito melhor. Tudo bem, converse com quem está lhe atendendo, com seu médico, se você tem nutricionista. Por quê? Porque o excesso pode ser muito prejudicial, ou naquele momento em que você está no tratamento, ele não seja bem-vindo, ele pode sim atrapalhar. Então, tem que tomar muito cuidado, porque a gente, quando avalia individualmente, a gente vai olhar uma série de questões que são muito precisas para a gente melhorar esse quadro da melhor maneira possível. Então, é muito comum a gente falar que como não existe, não necessita de prescrição a compra da suplementação, qualquer pessoa pode chegar numa loja de suplemento, numa farmácia e comprar de forma livre, elas entendem que, eu já ouvi pacientes falando, mas quanto mais melhor. Não é assim que funciona, tá? A gente precisa ter as orientações corretas e lembrar que o nosso corpo sempre vai lidar melhor quando os nutrientes vêm da alimentação. A suplementação, ela vai ser só aquele ponto individualizado para a gente ter o melhor resultado possível no menor tempo possível também, tá? Ótimo. O que são os alimentos prebióticos? O que são os probióticos e qual que é a importância desses alimentos para o paciente com doença psiquiátrica? Então, tanto para quem tem alguma doença, algum transtorno psiquiátrico, quanto para quem não tem, a relação é a mesma, né? Alimentos prebióticos são os alimentos que as bactérias, de uma forma muito lúdica, tá, gente, aqui, mas os alimentos corretos para as bactérias poderem viver corretamente, viver bem dentro do nosso intestino, as bactérias boas, tá? Então, os alimentos prebióticos, assim, na grande maioria, são alimentos que a gente chama que eles vão fermentar dentro do nosso intestino. Mas isso é bom, é uma fermentação boa, é uma fermentação esperada, é o que a gente quer que aconteça. Prebióticos bem conhecidos nossos, alho, cebola, alho poró, a banana, aveia, linhaça, as leguminosas, né, o feijão, o grão de bico, ervilha, são alimentos prebióticos, são os alimentos que vão fazer com que as bactérias que vivem dentro do nosso intestino tenham comida, porque a bactéria é um ser vivo, ela só vai viver se tiver comida. Então, essas são as comidas preferidas, vamos dizer assim, dessas bactérias. Já os probióticos são bactérias vivas dentro dos alimentos que a gente consome e que vão ajudar nessa modulação intestinal, que vão ajudar o nosso intestino a se repovoar ou se manter povoado dessas bactérias boas, tá? Vamos pensar em alimentos probióticos. Iogurte, o kefir. Aqui no sul, a gente costuma falar do chucrute, que é o repolho fermentado, ou tem o kimchi, que são outros vegetais fermentados, miso, kombucha, são alimentos onde as bactérias estão vivas ainda, a gente consome elas vivas, né? Então, no pão, por exemplo, quando a gente vai fazer um pão, a gente utiliza a bactéria para fazer com que aquele pão cresça, né? Que é a bactéria que faz com que o pão cresça e tenha volume. Então, essas bactérias também estão presentes. Pão de fermentação natural, as bactérias usadas ali são, digamos assim, bactérias de melhor qualidade e que vão ajudar esse intestino também nessa repovoação. Então, são eles que ajudam nesse quesito de equilíbrio da microbiota intestinal, que são esse ser vivo, esse sistema vivo que vive dentro do nosso intestino. Ótimo. Agora, a gente tem muitos alimentos, iogurtes com probióticos, que usam colônias específicas de bactérias. Isso deve fazer parte da alimentação dos pacientes psiquiátricos ou não necessariamente? Então, o nosso iogurte fermentado natural,
basicão lá, aquele que a gente encontra lá no mercado, ele já é uma ótima opção para consumo dos pacientes, tá? Quando a gente, agora, o que a gente tem que entender é que as bactérias, elas não são um tipo de bactérias. A gente tem milhares de tipos de bactérias. Então, às vezes, quando fala, eu vou ter um iogurte, e a gente chama cada família de bactérias dentro dos probióticos de cepas. Então, assim, no iogurte eu vou ter uma família de cepas. No kefir eu posso ter outra, na kombucha eu posso... Então, assim, eu vou falando de famílias. E no iogurte eu posso ter mais de uma família de cepas. Então, eu posso trabalhar com 2 cepas, que é o que às vezes a gente encontra no mercado. Eles são indicados, sim, dentro de um consumo equilibrado. Eu não posso passar meu dia tomando iogurte também, por exemplo, né? Então, quando a gente fala da alimentação, é sempre com esse olhar de uma alimentação equilibrada. E ele vai ajudar, sim. Mas muitas vezes, até trazendo aqui a prática mesmo, em casos no consultório, os pacientes, quando comecei a tomar iogurte não vi diferença nenhuma. Mas o paciente vinha de uma alimentação onde o foco não eram os alimentos saudáveis, né? Ele tinha a base em alimentos ultraprocessados. Então, nosso corpo leva um tempo também. Então, óbvio que pequenas mudanças são bem-vindas e são benéficas, mas a gente tem que entender o que mais eu preciso mudar, se eu preciso mudar, e o tempo que o meu corpo vai ter de resposta em relação a isso. Mas respondendo a sua pergunta, sim, de uma forma equilibrada, é extremamente recomendado o consumo. Ótimo. Em relação ao processo inflamatório, quer dizer, qual é a relação entre inflamação e as doenças psiquiátricas e de que forma que a alimentação influencia nisso? A gente fala muito em dietas, alimentos anti-inflamatórios. Como é que funciona isso? Então, hoje a gente entende que nos transtornos psiquiátricos, né, depressão, ansiedade, TDAH, a gente sabe já que esse corpinho está num estado inflamatório crônico de baixo grau, assim como a obesidade entra nesse mesmo quesito, que ele também apresenta um quadro inflamatório crônico. O que isso quer dizer? Quando a gente vai ter uma infecção na garganta, por exemplo, a gente tem um quadro agudo de infecção, ele dá um pico, né? Agora o crônico não, o crônico ele fica ali acima da linha que a gente esperaria, mas fica por um longo período. O crônico é isso, tá? Então, dentro da psiquiatria, a gente já sabe, né, que a gente vai ter um paciente num estado inflamatório crônico de baixo grau há muito tempo. Então, sem uma infecção evidente, o corpinho está ali, está inflamado, mas em pouquinha quantidade por muito tempo. Isso hoje a gente já sabe que para nós é ruim, né? Então, vai atrapalhar de novo na produção e funcionamento dos neurotransmissores. Então, a gente vai ter impacto na questão de humor, no cognitivo, no comportamental, porque a gente fica com dificuldade de controle, né? Então, e também acaba prejudicando a microbiota, tá? Essa infecção de baixo grau, ela dificulta as bactérias conseguirem viver bem dentro do intestino, tá? Quem que favorece, quem que vai estar me atrapalhando nesse processo aí que vai, digamos assim, quem que vai me manter nesse baixo grau de inflamação? Quem que me ajuda a ficar aqui? Os alimentos ultraprocessados que a gente tem falado, então os refrigerantes, salgadinho, os biscoitos recheados, fast food de forma geral. E quando eu falo de fast food, gente, saibam que não é só os restaurantes, não é só eu ir nas grandes redes. Aquela pizza pronta de mercado é fast food. A lasanha congelada é um fast food. Aquele macarrão pronto que a gente só acrescenta água e cozinha rapidinho é fast food. Então, todos esses alimentos fazem com que meu corpo entre nesse estado de inflamação crônica, tá? Então, o açúcar refinado em excesso, e quando eu falo açúcar refinado, são os alimentos que são ricos em açúcar. Eu tenho porque é bom a gente esclarecer, porque as pessoas às vezes confundem. Eu tenho uma alimentação saudável, mas no meu café eu ponho um pouquinho de açúcar. Esse pouquinho de açúcar no café não é o problema vai ser o biscoito recheado, vai ser o chocolate, vai ser a bala, tá? Então, a gente entender que quando a gente fala de açúcar em excesso, é porque nos alimentos ultraprocessados esse açúcar vem em quantidades muito agressivas, né? As gorduras trans, então, que são muito comuns nos alimentos ultraprocessados, o excesso do consumo de álcool nos mantém. Então, quem faz uso de álcool, né, quem consome álcool com frequência, se mantém num quadro de inflamação crônica,
tá? É muito difícil a gente conseguir sair, então é muito, muito importante rever esses hábitos, tá? Então a gente fala aí, de novo, tanto de uma qualidade na alimentação, quanto num comportamento alimentar, tá? Porque quando a gente tem um quadro, dentro dos quadros psiquiátricos é comum, pense você que eu tenho prazer ao alimento muito açucarado, eu sinto prazer momentâneo, mas o nosso cérebro é ativado para que ele gere prazer. E isso, num quadro depressivo, muitas vezes as pessoas buscam e elas acabam se apegando a essas alimentações que vão fazer com que eu tenha esse estímulo momentâneo de prazer, porque é o estímulo, mas é só durante aquele período. Então a pessoa acaba optando por um alimento que vai trazer prazer momentâneo, mas não me traz o restante dos nutrientes que a gente comentou tanto que precisa para esse corpinho funcionar direito. Então, é muito fácil a gente entrar num ciclo vicioso, né? Por isso, o cuidado que a gente tem que ter, principalmente em mudanças de hábitos e comportamentos alimentares, para que ele tenha ferramentas para não cair nesse golpe que a gente acaba se fazendo ali e que acaba sendo bem comum entre os pacientes. Ótimo. Você falou por cima da obesidade aqui, né? E de fato a obesidade é uma doença inflamatória, né? Então, vamos dizer, você pode dizer dessa forma que os sintomas psiquiátricos eles podem piorar por conta da obesidade, ou seja, talvez um melhor controle de peso ajudaria no controle de sintomas psiquiátricos também. Então, é perigoso a gente falar assim, porque vai depender da interpretação, mas sim, pacientes que estão com obesidade, ou obesidade pré-clínica já, a gente precisa ter esse olhar um pouquinho diferente. Óbvio, de novo, que num paciente com quadro de depressão, onde ele está no quadro agudo dele, mesmo que ele esteja obeso, o meu foco não vai ser o emagrecimento num primeiro momento, porque eu preciso fazer com que ele comece a se alimentar de forma correta e tenha fornecimento de nutrientes para que esse corpo consiga começar uma resposta para primeiro a gente melhorar o quadro de depressão e ele ter, porque assim, quando a gente fala num processo de emagrecimento, a gente sabe sim que a gente tem um peso da sociedade muito grande sobre as pessoas obesas e isso também pode pesar psicologicamente sobre esse paciente. Então, a gente tem que entender em que momento que o paciente se encontra para que a gente consiga tratar da melhor maneira. Mas, quando a gente consegue ter um controle melhor sobre a obesidade, o nosso corpo começa a funcionar melhor como um todo e isso favorece com que eu consiga ter um melhor resultado também das doenças psiquiátricas, tá? Legal. Bom, até aqui, Jéssica, a gente mostrou o quê? Que a alimentação dos pacientes com doenças psiquiátricas devem seguir o padrão muito parecido com o da população em geral, né? Ou seja, não é uma mágica do tipo, algum nutriente mágico que vai fazer a pessoa melhorar, mas é muito mais o não prejudicar no sentido de a alimentação ultraprocessada, alimentação hiperpalatáveis, tudo isso, o quanto que isso impacta negativamente na doença, né? Isso, porque querendo ou não, a gente vai ter, a gente, óbvio que tem sim, que a gente, quando tem esse olhar dentro da psiquiatria, a gente vai olhar também a questão das medicações, qual que é o transtorno, qual que é a doença, qual que é a medicação que está sendo usada, quais são as vias que essa medicação atua, e qual que é o nutriente especificamente que eu preciso olhar com mais carinho para entender o que está acontecendo. Então, assim, existem muitos viés dentro da psiquiatria que a gente tem que olhar, né, com mais especificidade. Porém, o comportamento influencia muito nesse quesito e é por isso que é preciso um cuidado diferente quando a gente fala de transtornos psiquiátricos, porque é muito importante, a pessoa que for te orientar, ela precisa entender o que é uma bipolaridade, se a pessoa está em estado de mania ou não, se ela está no estado depressivo da bipolaridade ou não, o que acontece nesses momentos, por que uma depressão na bipolaridade é diferente de um quadro de depressão maior, por exemplo, o que muda, aí, e entender esses mecanismos, né? Mas, de forma geral, brincando aqui, né, comer comida de verdade já é mais que meio caminho andado
para que esse corpo tenha as ferramentas que ele precisa para poder lutar contra essas doenças, né? Porque a gente tem que entender também que tem vários momentos que a gente passa na vida onde a gente vai ter essas oscilações de humor sem desenvolver um transtorno ou sem desenvolver a doença, mas que se eu tiver uma alimentação saudável, vai dar as ferramentas que eu preciso. Então, lembrando também, e acho que é importante enfatizar, como nutricionista, a gente não tem premissa nenhuma de curar né, alguma doença, não é isso. A nossa função aqui é dar base para que esse corpinho esteja bem, para que fisiologicamente esse corpinho consiga responder o máximo possível com a ajuda da farmácia, do médico com as medicações, do acompanhamento psiquiátrico, psicológico, que também é extremamente necessário, para que nesse conjunto esse corpinho consiga, esse corpo e mente, então, consiga responder ao que ele precisa responder. Legal. Agora, justamente isso que eu quero chegar, quer dizer, algumas especificidades, né? Então, vamos pegar na depressão. O paciente com depressão, ele está naquele estágio de tristeza profunda, né? E que muitas vezes ele não se resolve, quer dizer, com uma causa, né? Não tem uma coisa que você fala, olha, eu vou tratar isso e vai melhorar aquela tristeza, né? Mesmo numa situação em que, teoricamente, ele deveria estar bem, ele está mal, né? E aí você vai tirar dele justamente aquilo que dá prazer para ele. Exato, então, é esse o olhar do nutricionista dentro da psiquiatria. A gente entender em que momento o paciente está, qual que é o quadro dele, no caso a depressão. Então, vamos usar esse exemplo. Ele está se apoiando no chocolate. Bem comum, né? Chocolate é o alimento, acho que relaciona aí. Por quê? Porque quando eu como um chocolate que ele tem muito açúcar na composição, ele traz aquele momento de prazer que eu falei. Então, num primeiro momento, um exemplo prático aqui, eu não vou tirar o chocolate da vida da pessoa. Eu vou só sugerir e incentivar que antes de comer o chocolate, ele tome uma vitamina de fruta. Né? Simples, super simples. É um leite batido com fruta, pode dar uma adoçadinha ali, preferencialmente com mel, né? Porque o mel já também traz nutrientes, não diferente do açúcar, que ele vem só com mais calorias. Então, assim, simples assim, tome a sua vitamina e depois você coma o seu chocolate. Simples. Não, porque o que a gente começa, o que começa a acontecer dentro desse corpinho? Eu dei nutrientes para ele. Quando eu começo a dar nutrientes, ele começa a ter o que ele precisa para poder trabalhar melhor. Começando a trabalhar melhor, ao longo prazo, a minha vontade de comer chocolate automaticamente vai começar a diminuir. Então, eu não necessariamente preciso tirar o chocolate num primeiro momento daquela pessoa que, como você falou, está com depressão e está buscando, através da alimentação, esse conforto. E, obviamente, que a gente vai dentro disso, entendendo por que o chocolate, por que naquele momento do dia, porque às vezes a pessoa vai comer só à tarde, ou vai acordar de manhã com a vontade de comer o chocolate. Então, entendendo e trabalhando com ele para poder caminhar com ele junto. Então, isso é muito importante e as pessoas também entenderem que o comportamento, ele não muda do dia para a noite, né? Até porque o meu corpo, não é porque eu passei, vamos lá, eu passei uma semana comendo chocolate, eu tomar um dia vitamina antes do chocolate, é pouquíssimo nutriente que eu estou fornecendo ali para esse corpinho. Agora, se eu passo a fazer isso todos os dias, em uma semana eu já começo a ver diferença. 2 semanas a diferença já começa a ser bem maior. Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência também. Isso também a gente conversa e vai explicando para o paciente para que ele tenha tranquilidade e entender o que está acontecendo com ele. Nós somos, né, seres naturalmente ansiosos e queremos o resultado para ontem. Isso é nosso, do ser humano, e a gente busca isso. Então, a gente aprender a trabalhar com isso, entender que a gente tem limitações, que o nosso corpinho vai levar um tempo, né? Imagina, eu preciso mexer de novo com a minha microbiota intestinal desse paciente, começar a dar nutrientes para que eu tenha bactérias boas, para que essas bactérias boas comecem a fazer a função dela, porque a minha conversa do intestino com o cérebro comece a acontecer de forma mais eficaz. Existe um tempo e a gente tem que respeitar também. Então, trabalhar mentalmente e emocionalmente com esse paciente, a gente acaba fazendo. E óbvio que quando se tem uma equipe multi, onde a gente tem o apoio da psicologia junto, que vai estar conversando da mesma maneira com esse paciente, facilita muito esse tratamento a longo prazo.
Legal, acho que só para ajudar, né, no entendimento aqui, né, entender que os alimentos, eles se comportam do ponto de vista nutricional diferente quando são comidos isoladamente ou junto com outras coisas, né? Então, Exato. você comer um chocolate no meio da tarde como único alimento, quer dizer, tá com fome, vai lá e come um chocolate, vai ter um efeito muito pior do que você comer um alimento, como você deu o exemplo da vitamina, alguma coisa, e depois comer um chocolate. Quer dizer, aquele chocolate não vai fazer tão mal porque ele vai estar, o funcionamento do intestino vai A ser entender modulado diferente, né? pela isso, vai entender de uma outra forma, né? Exato. E outra coisa, né, é bem simples. Se pensar que a gente tomar uma vitamina antes de comer o chocolate, eu já não preciso mais comer tanto chocolate como eu comeria de forma isolada. Eu já vou ter, se eu conseguir trabalhar a consciência naquele momento, eu já consigo comer uma quantidade menor do que normalmente eu comeria. Veja quantos ganhos numa pequena mudança, numa adaptação pequena. Óbvio que isso tem que ser orientado, individualizado, entender o momento que o paciente está. Então, é muito subjetivo, mas funciona, dá resultado e os tratamentos psiquiátricos acaba ficando muito melhor. Eu queria aproveitar e deixar um comentário que eu acho que é super importante e que pega muitos pacientes de surpresa. Quando eles estão em tratamento psiquiátrico e estão acima do peso, porque muitas pessoas acabam tendo, a primeira coisa que eles querem fazer é cortar o carboidrato da alimentação ou fazer o jejum como uma forma de emagrecer, tá? Então, para deixar bem orientado e aproveitar aqui o espaço, é dizer o seguinte, gente, paciente psiquiátrico de forma geral, aqui eu estou dando de forma geral, tá? Não faz jejum, tá? O jejum máximo desse paciente pode ser de 12 horas, considerando o sono. Então, eu jantei às 7 da noite, vou tomar o café às 7 da manhã. Esse é um período máximo de jejum que um paciente psiquiátrico pode ter, tá? Não o jejum intermitente de 16, 18, 24 horas, não é indicado, porque a grande maioria das medicações psiquiátricas, ela precisa de fornecimento de energia rápida para ela ter sua ação de forma correta. E por isso também a gente não pode ter dietas low carbs ou zero carbs, que são dietas com baixo consumo de carboidratos, porque elas vão impactar também na eficácia da medicação. Então, mesmo num processo de... Porque acontece, tá? As pessoas, elas estão com um quadro psiquiátrico, mas elas também querem fazer o controle de peso. É comum, é bem comum. Só que daí a gente tem que entender que nesses casos específicos a gente não trabalha tirando o carboidrato. A gente sempre vai manter uma quantidade significativa de carboidrato na dieta e é possível emagrecer comendo carboidratos, tá? Não tem problema nenhum, desde que seja bem orientado e bem acompanhado, tá? Eu acho que fica importante esse lembrete aqui, porque como nas redes sociais e na grande mídia é disseminado tanto o jejum quanto as dietas com baixo consumo de carboidrato para emagrecimento, e isso impacta diretamente na qualidade da eficácia da medicação que você está consumindo para o seu transtorno psiquiátrico. As coisas andam juntas, tá? Então tomem muito cuidado, não façam dietas sem orientação, por favor. Legal, e aí é só mais um lembrete que eu acho que é importante, porque de fato, quer dizer, o carboidrato ele é um dos grandes vilões da obesidade, da má alimentação, porque ele está presente nos pães, nas pizzas, na maior parte dos alimentos ultraprocessados, né? E não é Exato. esse o carboidrato que você está falando. O carboidrato que você está Não, falando é o carboidrato que está nas frutas, é o carboidrato que está nos legumes, nos vegetais, enfim, produtos naturais. De fato, quer dizer, vamos tirar o carboidrato dos ultraprocessados, mas não vamos tirar os carboidratos dos produtos, dos alimentos dos alimentos, naturais, né? exato. Isso mesmo. Então, assim, mas é que como as pessoas não têm esse conhecimento, quando elas vão ver, elas tiram tudo. Elas param de comer o arroz, elas param de comer a batata, na prática é isso que acontece, que a gente acaba vendo, né, no nosso dia a dia. Elas acabam tirando tudo, inclusive o pão, tá? O pão, ele é bem-vindo, a gente tem escolhas de pães, né, melhores não, mas mais nutritivos e menos nutritivos, mas eles acabam tirando tudo, e isso prejudica muito a eficácia do medicamento e o tratamento em si. E muitas vezes, no tratamento, eles não falam isso para o médico.
Eles não falam que eles estão fazendo uma dieta low carb para emagrecer, ou que pegaram da vizinha ali a dieta que a vizinha fez para emagrecer, mas a vizinha não tem transtorno psiquiátrico, não está tomando medicação. E eles vão fazer, e às vezes não estão tendo o resultado esperado, e o médico fica sem saber o real motivo, porque às vezes essa comunicação do paciente com ele não foi clara, porque às vezes ele esconde por vergonha, é bem comum a gente ver isso, ele não falou para o médico que ele está querendo emagrecer, então tem que tomar muito cuidado por conta disso, tá? Então, se eu puder deixar de recado, não façam nenhuma dieta restritiva sem acompanhamento nutricional adequado para o tratamento psiquiátrico que você está vivendo. Ótimo. Voltando agora para as doenças específicas, né? Então, um transtorno de ansiedade. Muitas vezes a ansiedade ela leva as pessoas a comerem os produtos hiperpalatáveis e a falta desses produtos gera mais ansiedade. Gera. O que acontece? Vai faltar nutriente, né? Faltando nutriente, principalmente ali que eu falei, né? Complexo B, magnésio, zinco, né? Que a gente conversou. Faltando esses nutrientes, essa comunicação do cérebro e intestino fica comprometida. Quando essa comunicação fica comprometida, o nosso humor também vai ficar comprometido. E o transtorno de ansiedade é um transtorno de humor, né? A gente fica ali com isso prejudicado a longo prazo. E, de novo, o inverso também é verdade. Eu vou buscar alimentos hiperpalatáveis, que são normalmente os ultraprocessados, que vão gerar aquele estímulo de energia a mais e isso vai desencadear ainda mais ansiedade nesse paciente. Ele ainda vai se perceber mais ansioso. Então, muitas vezes, a pessoa ela está num quadro de ansiedade generalizada, está com aquela sensação de angústia que a ansiedade traz, e ela acredita que buscando um alimento que vai dar prazer momentâneo ao consumir vai fazer com que isso se acalme dentro dela, quando na verdade ele vai dar o efeito de gerar ainda mais ansiedade, porque ele vai gerar, porque pense você comeu um alimento muito rico em calorias e essa energia entra de forma muito rápida dentro da gente, ela vai fazer com que a gente fique ainda mais ansioso. Então, tem que tomar muito cuidado com essa relação. E aí, obviamente, de novo, comportamentos alimentares que levam a isso, né? Legal. Bom, aí eu acho que tem dois pontos mais também. Quer dizer, um é que muitas vezes esses alimentos eles são consumidos por hábito, né? Mais do que por um sinal do corpo. Então aquela pessoa tem o hábito, do mesmo jeito que a gente tem o hábito de tomar café toda vez, depois não tem gente que tem o hábito de comer um chocolate toda vez no meio da tarde, tem aquele chocolate na mochila, né? Sim. Esse hábito é uma coisa que obviamente depende um pouco de um comportamento de ir tirando isso aos poucos, mas muitas vezes essa pessoa ela tem um chocolate, mas ela não tem uma maçã na bolsa, por exemplo, né? Então, às E daí vezes, também entra a praticidade, né? Porque muitas vezes pessoa, ó, super fácil, TDAH, bipolaridade quando está em mania, a questão de ansiedade, basicamente, as pessoas têm dificuldade de planejamento, né? É uma dificuldade que esse transtorno, que essa doença acaba trazendo para ela no seu dia a dia. Então, para ela é muito mais fácil ela ter algo pronto, digamos assim, esse chocolate na mochila, porque se eu esquecer um chocolate na mochila por 5 dias, eu não tenho problema nenhum, né? Agora, se eu esquecer uma banana dentro da mochila, de um dia para o outro eu acabo tendo problema já, né? E ela vai estragar, ela vai dar mau cheiro, ela vai sujar minhas coisas lá dentro, coisa que o chocolate nunca vai fazer. Então, isso visualmente para eles, na questão de planejamento, faz diferença. Eles acabam optando por alimentos práticos, né? Então, de novo, comportamento para a gente entender e trabalhar com que eles consigam fazer essa mudança de chave, que consigam levar a banana também e não esquecer de comer ela, para que ela seja o alimento, mesmo que seja antes do chocolate ali. eu digo até por isso, né? Quer dizer, ataca a vontade de comer chocolate, tudo bem, não vai deixar de comer chocolate, mas come antes a fruta. E pode Exato. ser que até que passe um pouco a vontade ali do chocolate, se quiser comer depois, se for o caso, ok, né? Isso. Menos ruim. Aham. Legal. Né?
Jéssica, acho que deu para entender um pouco a abordagem de como que a nutrição vai ajudar nas doenças psiquiátricas, né? Não só no sentido de como as doenças influenciam na alimentação, mas o contrário também, né? Exato. Queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade e contar com você aqui em outras discussões. Nossa, com certeza. Eu que agradeço esse espaço, eu acho super importante, porque muitas pessoas ainda não sabem o quanto a nutrição pode ser benéfica nos tratamentos psiquiátricos e quanto elas ajudam, né? Então, ter esse espaço aberto aqui para essa conversa foi muito especial para mim, então agradeço imensamente o convite. Obrigado mais uma vez. Obrigada.